Galera, hoje falarei sobre o pato carolino, também conhecido como marreco carolina, uma das aves aquáticas mais conhecidas da América do Norte. Se você gostar do vídeo e quiser ver mais conteúdos como este, já deixa sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo. O pato carolino também é chamado de marreco carolina, pato bolota, pato do verão e pato de madeira. Ele pertence à ordem dos anseriformes e à família Anatidae. Foi descrito por Linneu em 1758. Dentro do seu gênero, Aix, existe apenas mais uma ave, o Aix galericulata, conhecido como pato mandarim. O pato carolino é nativo da América do Norte. É comum principalmente no leste dos Estados Unidos e no sul do Canadá, mas também pode ser encontrado em partes do México, Cuba e na costa oeste americana. Por sua beleza, foi levado para a Europa como ave ornamental. E algumas populações acabaram se estabelecendo na natureza após fugas de cativeiro. É uma das aves mais emblemáticas dos Estados Unidos, sendo amplamente reconhecida por sua beleza e comportamento. Como em muitas espécies de aves, os machos são mais coloridos e chamativos que as fêmeas. As características do macho incluem olhos vermelhos e um bico vermelho com uma mancha amarela na base. O topo da cabeça e a crista são formados por penas de um verde púrpura metálico. Os lados do rosto são pretos, com uma faixa branca que percorre o pescoço e outra lista branca que se estende pelas bochechas. O peito e a garupa são de um tom vermelho escuro. Os lados são amarelos, com listas pretas e brancas nas bordas. A barriga é branca. A cauda e o dorso são pretos. E as asas têm tons de preto e azul. Essas marcações decorativas aparecem durante a temporada de reprodução. No final do verão, os machos passam por uma muda e perdem essas cores vibrantes, adquirindo uma plumagem mais discreta, com penas cinzentas, manchas azuis nas asas e marcas brancas no rosto e no pescoço. A fêmea tem um corpo em tons de marrom acinzentado. O dorso vai do cinza escuro ao marrom. E os lados têm coloração mais clara. As marcas mais visíveis ficam na cabeça, que é cinza, com um anel branco ao redor dos olhos e penas brancas na garganta e no queixo. Ambos, macho e fêmea, medem entre 43 e 52 centímetros de comprimento, com envergadura de 77 a 99 centímetros, e pesam em média 450 gramas. Habitam áreas de pântanos arborizados, rios, riachos, lagoas e lagos, geralmente em áreas com vegetação abundante e com árvores próximas à água, pois nidificam em cavidades de troncos. A dieta do pato carolino muda ao longo da vida. Quando juvenis, consomem principalmente invertebrados aquáticos e, ocasionalmente, peixes pequenos. Já na fase adulta, sua dieta se torna mais focada em plantas aquáticas, sementes, frutas e principalmente nozes, como as bolotas de carvalho, muito comuns no ambiente onde vivem. A formação dos casais costuma acontecer nas áreas de invernada ou durante a migração de retorno para as regiões de reprodução. Eles chegam aos locais de nidificação geralmente em abril e fazem seus ninhos em buracos de árvores, muitas vezes a metros de altura. As fêmeas põem de 7 a 15 ovos brancos e os incubam por cerca de 30 dias. Em alguns casos, 2 ou mais fêmeas podem utilizar o mesmo ninho, resultando
em ninhadas bastante numerosas. O macho permanece com a fêmea no início, mas começa a se afastar assim que ela inicia a incubação dos ovos. Logo após a eclosão, os patinhos saltam do ninho, do alto das árvores até o chão, e seguem com a mãe até a água, onde serão criados. A fêmea permanece com os filhotes até que eles estejam emplumados, momento em que ela parte para realizar sua própria muda de penas. Na natureza, esses patos vivem em média até 4 anos, devido à alta taxa de mortalidade dos filhotes e às ameaças naturais. Em cativeiro, com os cuidados adequados, podem viver até 12 anos. Apesar de serem aves muito admiradas, os patos carolinos já foram considerados ameaçados de extinção, especialmente no final do século XIX, devido à caça intensa e à destruição de habitats, como florestas úmidas e áreas alagadas. Felizmente, graças a esforços de conservação, como a instalação de caixas-ninho artificiais, sua população voltou a crescer. No entanto, ainda enfrentam ameaças como a perda de áreas úmidas, desmatamento, urbanização, poluição e, em alguns locais, a caça ilegal. São aves extremamente importantes para o ecossistema, ajudando na dispersão de sementes e sendo indicadores da saúde ambiental das regiões úmidas. Enfim, mais uma ave apresentada aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!